Bem, bem, acho que nós já vamos começar. Queria, em nome do INCT, estar aqui. Tem alguns que nós estamos recebendo pela primeira vez, né? Sejam muito bem-vindos. Essa ideia nasce do NUTES, junto com a CEIDIG, que é dirigida pela nossa querida professora Anistela, o NUTES da Universidade, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e o INCT, essa iniciativa de construção da rede brasileira de teleodontologia. Nós tivemos algumas reuniões online, depois uma grande reunião com as universidades que compõem o INCT, depois nós fizemos uma reunião presencial na SBPQO, quando nós tivemos também a participação de outras pessoas que não fazem parte do INCT, mas desejavam incorporar a essa iniciativa, e assim foi feito. Ela vem se constituindo, né, ganhando cada vez mais corpo, força nesse processo. Ainda uma iniciativa que nasce dessa junção desses três, mas que já nasce com um resultado extremamente positivo de ter um quantitativo bastante significativo de universidades de todas as regiões do país engajadas nesse processo. Cada um dos membros do INCT entrar em contato com seus dirigentes, os diretores das faculdades, com os coordenadores de programa de pós-graduação, e definiram, né, escolheram vocês como representantes das universidades para compor essa iniciativa. Então, queria agradecer a todos, dizer da alegria, da satisfação de ter cada um de vocês daqui. Eu não me apresentei inicialmente, meu nome é Carlos Soares, eu sou professor aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador do INCT. Então eu passo a palavra agora para a professora Anistela para fazer também uma saudação para vocês. Depois a Deise e a Camila vão conduzir a reunião, preparar uma pauta para a gente poder fazer esse primeiro encontro e, a partir daí, desencadear uma série de iniciativas que a gente vai construir conjuntamente. Obrigada, professor Carlos, professora Deise, professora Camila, a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês e ver essa iniciativa tendo continuidade, tendo seguimento. Acho que tem um pequeno grupo que nutria um sonho antigo. A gente chegou a tentar lá atrás uma vez estabelecer a Rede Nacional Brasileira de Teleodontologia, mas hoje está mais fácil, né? Então, a gente já tem aqui ligado à Secretaria de Informação e Saúde Digital no Ministério, instituída uma rede brasileira de telesaúde. Essa rede, quando a gente chegou na Secretaria, nós tínhamos apenas 10 núcleos remanescentes de telesaúde dos que foram criados anteriormente, tinha sido criado um por estado pelo menos, mas quando a gente chegou, tinham sobrado 10. Hoje a gente já conseguiu ampliar, primeiro mais 18, então estamos mais ou menos com 28, e agora tivemos um edital específico de ampliação dos serviços públicos de telesaúde. E com isso vamos ter mais 34 serviços que ainda não existiam, parte estão em universidades, parte estão em secretarias estaduais ou municipais de saúde. E tem um credenciamento para serviços privados que vai ser complementar. Mas também nesse edital público, nós tivemos 2 submissões envolvendo odontologia, mas só que a gente, nós não pudemos contemplar os 2 projetos de odonto, porque estava bem focado, o edital era focado no programa Agora Tem Especialistas, e nas especialidades prioritárias do programa Agora Tem Especialistas, que nesse momento estão restritas à área médica. De qualquer maneira, como nós tivemos, vamos dizer, o marco zero de lançamento da rede presencialmente na reunião da SBPQO, e naquela reunião, né, professor Carlos, professora Deise, estava presente conosco o coordenador geral
de saúde bucal atual agora aqui do Ministério, que é o Edson, a gente vem conversando com o Edson no sentido de buscar uma linha de atendimento mais específica para a odontologia. Nesse sentido, a gente entende que tanto mapear as experiências bem-sucedidas que já acontecem, mas também trazer os interessados que queiram começar uma iniciativa colaborativa e que a gente possa constituir a rede, pode ser uma oportunidade muito interessante de uma futura, em breve futura, captação realmente de recursos num modelo em rede, para que cada um possa trazer e construir em articulação com o seu local, com a sua instituição, com os serviços da sua região, uma proposta, e que essa proposta possa compor a rede nacional, né? Então, esse é um pouco o caminho, né? A gente já tinha o SIG Teleodontologia criado já, a gente foi o primeiro SIG de não médico e não de enfermagem, que foi criado na rede universitária de telemedicina, e já há alguns anos, pela FOUSP, isso pela FOUSP, agora acho que Deise e Camila vão poder falar melhor, mas já há muitos anos que a gente tem uma programação e traz palestras nacionais, internacionais, tem tudo isso gravado, mas a ideia agora era que a gente pudesse oferecer, que a FOUSP estivesse oferecendo o espaço SIG Teleodontologia como um espaço, que são sessões mensais, né, vamos dizer, de consolidação, de fortalecimento da rede com atividades aí mensais para a gente ir avançando, né? Nesse sentido aí eu coloco também, então, toda a política de informação e saúde digital à disposição, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, para que que a gente possa fazer, fortalecer essa rede, que ela possa vir a se articular com a Rede Nacional de Telesaúde e, eventualmente, de forma também mais ampla, com a própria Política Nacional de Informação e Saúde Digital no SUS, né? Então é isso, agradecer a oportunidade e acompanhar aqui os trabalhos. Passo então para Camila, Deise, Celso, enfim, e Carlos. Em tempo. Estaria conosco o professor Marcelo Bonecker, né? O NUTES hoje tem a coordenação institucional do professor Marcelo Bonecker e a coordenação executiva da professora Deise Garrido, com a participação de pesquisadores, professor Celso, professora Camila, aqui presentes. E ele está numa viagem internacional, cumprindo uma agenda internacional, então não está aqui com a gente hoje. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa, digamos, primeira reunião, segunda, né, reunião virtual da Rede Brasileira de Teleodontologia. Como a professora Ana comentou, lá em 2012 houve um curso de capacitação das instituições que queriam formar núcleos, 2014, né, se não me engano. E há muitos anos que a gente tenta estruturar uma rede. Eu acho que agora a gente está num momento muito propício para isso, e fico muito contente de ver várias pessoas que já estão há bastante tempo trabalhando com isso, e outras pessoas que não estão há tanto tempo assim, mas que entenderam a necessidade, entenderam o momento e estão trabalhando em prol de formar a rede e também de trabalhar no sentido da saúde digital da teleodonto. O professor Carlos, ele passou, eu acho que nem todo mundo que está aqui acabou preenchendo o formulário, né, professor Carlos? Mas não tem problema, é só mais a gente fez como se fosse uma pesquisa, né, Carlos? Se você quiser Exato. falar depois. Nós aplicamos um Google Form que foi distribuído e nós tivemos 30 respostas, envolvendo 20 universidades. E talvez alguns de vocês e as universidades de vocês não tenham respondido e participado desse processo,
ele vai ser importante para uma das ações que a gente vai tomar hoje, mas até antes um pouquinho, Deise, eu queria só apresentar para todos também, porque eles não estiveram lá em São Paulo no encontro da SBPQO, e lá também nós fizemos o lançamento da identidade visual da rede, que é essa que está sendo mostrada aí na tela, né? A rede que mostra a conexão entre os diferentes pontos do Brasil e tendo a comunicação por meio da teleodontologia para promoção de saúde no país, né? Então, dessa resposta, eu vou compartilhar novamente, se você tiver também, Deise, para todos que estiverem aqui, que é importante principalmente para a gente ter os contatos de todos vocês, porque uma das ações que a gente tem hoje é construir um grupo de WhatsApp para facilitar as comunicações entre nós diretamente, para não precisar intermediar via membro do INCT, conectar com vocês e isso ser mais ágil, mais fácil para as demandas e as reuniões que a gente precisar fazer. Então é isso, e a Deise vai mostrar para vocês a síntese do que a gente extraiu desse formulário. Tá, aí se você depois, como você comentou, Carlos, nem todo mundo respondeu, então não vai ter o resultado com todos vocês que estão aqui, que nem acho que o Vinícius não respondeu, Mania também não, mas embora tenha dados de vocês também, das instituições de vocês. Mas aí depois a gente complementa e Carlos, depois não tem tudo que a gente apresentou lá na SBPQO, depois se você quiser complementar, fique à vontade. Então, é mais um compilado desse Forms, que não é um Forms nada, assim, não é nenhuma pesquisa, né, mas assim, pelo menos para a gente ter uma ideia de como estão as instituições em relação a adoção da teleodontologia, o que é que vocês fazem nas respectivas instituições. Então, aqui, a apresentação, vou até dar o crédito, porque foi o professor Marcelo Bono que preparou a apresentação. Então, uma das perguntas era quais eram as instituições que responderam o questionário. Então, a gente tem a Selma, que é no Maranhão, a Odontologia de Bauru, a Odontologia de Ribeirão Preto, que está aqui representada pela Anelisa, que está aqui com a gente, nós aqui da FAUSP, que aqui da FAUSP está o Celso, Camila, Andréia e eu, e a professora Anistela também, a Universidade Estadual da Paraíba, Ponta Grossa, o FAM, Federal do Amazonas, Federal do Ceará, o FMG, isso daqui são as instituições que responderam, né? Paraíba, Pernambuco, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Federal, a Federal de Uberlândia, que está o professor Carlos Soares aqui, a UNAERP, que é a Universidade de Ribeirão Preto, a privada, né? A Unesp de Araçatuba, a Unifal e a Unifase. Eu só não... A Unifal é da Bahia, né? E a Unifase, não, de Minas, né? E a Unifase é 20. Tem alguém do Rio, não é? Eu não sei se tem alguém aqui da Unifase. Bom, aí uma das perguntas era se ele compilou aqui nesse quadro se havia ação em relação à teleodontologia, algum tipo de ação, e se havia se a unidade, se a universidade tinha núcleo de teleodontologia. Então, tem aqui a resposta da Beno, né? Mas tem a FORP, que tem ações e não tem núcleo. A Odonto aqui de São Paulo, nós temos ações e temos o núcleo. Eu não vou ler todos, né? Mas assim, a gente tem tanto instituições que têm ações, mas não necessariamente tem núcleos formados em relação à teleodontologia, núcleo de teleodontologia.
E aí esse gráfico aqui mostra o número das instituições e as modalidades que tem de ações em relação à teleodontologia. E aí a gente vai ter uma série de atividades que vão desde triagem, teleconsultoria, teleinterconsulta, teleorientação, monitoramento, educação, tem bastante atividades, telediagnóstico e teleconsulta mesmo. Depois, quais são as áreas que são envolvidas nas atividades de teleodontologia? E aqui a gente tem patologia, que talvez tenha que tem que mais responderam. Depois nós temos, em segundo aqui, pediatria, odontopediatria, né? E depois é mais variado, digamos que empatado aqui, né? Todas as outras áreas, mas o que tem mais áreas envolvidas seria a odontopediatria, a patologia e a estomatologia, que até dá para entender, né? No caso da patologia e da estomatologia. E que bom que tenha, né? Depois, as instituições, quais instituições que fazem pesquisa em teleodontologia? São 9 instituições que têm pesquisa, 11 não têm. E que tem uma estrutura mais organizada em relação a isso, e aqui empatou. A gente tem 10 instituições que responderam sim, e 10 instituições que responderam não. E acho que são esses os dados que tinham na... Carlos, se você quiser complementar também, com alguma coisa que eu não... Não, é exatamente isso. Eu estou vendo aqui no pessoal, nos presentes aqui, a gente tem representante de quase todas essas instituições, né, de todo o país, e eu queria, talvez até isso, não sei se realmente é o momento, mas eu vou aproveitar que está claro na nossa mente esse retrato inicial, né, e que mostra uma necessidade, talvez, de construção de um ambiente mais de nivelamento da construção de uma base mais uniforme entre a diversidade das universidades envolvidas, para que aqueles que já têm uma experiência maior, vivência maior, possam colaborar. Então, a professora Anistela estava mencionando, e eu tive aqui uma ideia, uma sugestão, um pensamento, que até houve um contato em uma outra ação, e que eu acho que pode ser um meio para a gente tentar uma via de pelo menos uma estruturação básica dentro de cada uma das universidades, a gente tentar um contato, uma iniciativa entre a CEIDIG, o INCT e o CONFAP, a gente procurar a presidência do CONFAP e tentar um estímulo para que as fundações de amparo à pesquisa estimulem editais dentro dos estados, para a gente poder gerar um mínimo de uma estruturação necessária para esse fim. E o outro é que aquelas instituições que já têm um núcleo mais bem estruturado, né, que a gente vê claramente que isso ocorre, que eu acho que seria extremamente interessante, não sei o que a Deise, a Anistela e o pessoal pensam, mas da gente criar um guia de orientação para a estruturação dentro de cada uma dessas outras universidades, e eu vejo como possibilidade do INCB poder contribuir com um mínimo de suporte para que isso aconteça nesse primeiro momento. Eu não tenho uma dimensão de questões de custo dessa estruturação, mas eu entendo que os primeiros passos são muito mais de decisões administrativas, de construção de um regramento institucional para a criação, mas talvez até pensar numa estrutura mínima necessária para a gente construir isso dentro de cada polo, cada universidade. Eu acho que seria também uma iniciativa para a gente iniciar esse pensamento, né, dentro desse cenário, para
e dando mais estímulo dentro de cada instituição, né, de construção, talvez pensarmos na ideia de um bolsista para cada uma dessas instituições, um bolsista de iniciação científica, um desenvolvimento, levantamento de projeto de pesquisa que cada um esteja desenvolvendo dentro disso. Acho que esse cenário são cenários para a gente começar a pensar em levar para dentro das nossas instituições e estimular que isso seja discutido dentro dos conselhos, pensado institucionalmente, para a gente ir ganhando corpo e isso vai reverberizando mais e eu tenho certeza que a coisa pode motivar mais a captação de financiamento para esse fim, né? Muito bom, Carlos. Só eu deixei uma mensagem aqui nas mensagens para vocês com o link do grupo de WhatsApp, né? Para nossa comunicação ser mais rápida, mais eficiente. Então, se vocês puderem já clicar no link para não esquecer e já entrar no grupo de WhatsApp, assim, nossa estruturação vai sendo feita. Daisy? Não, eu ia comentar, muito bom, Camila. Eu ia comentar, se alguém, lógico, quiser falar, levantar a mão e se manifestar, né? Mas a ideia também, a gente está fazendo essa reunião pelo nosso SIG Teleodontologia aqui. E a ideia é que, como a professora Ana Estela comentou, a gente já faz reuniões mensais e aí a gente convida pessoas para falar de diferentes temas relacionados à saúde digital e teleodonto. E a ideia que a gente pensou é usar esse espaço do SIG para a gente estruturar um cronograma de reuniões mensais para que cada um de vocês possa trazer uma apresentação sobre aquilo que está fazendo ou aquilo até que pretende fazer, que está nos planos também, né? Para ser, a gente faz um cronograma, geralmente as nossas reuniões a gente estabelece na última semana, na última quarta-feira de cada mês, das 17 às 18 horas, mas aí a gente pode combinar um horário diferente se vocês acharem mais adequado. E uma coisa também que a gente está estruturando é um curso de capacitação para instituições que queiram montar ou criar núcleos de teleodontologia em suas respectivas instituições, tá? Nós já fizemos, a professora Ana Estela pode até falar melhor, eu participei desse curso, nós já fizemos um há alguns anos atrás, e lógico que era uma outra realidade, mas eu acho que agora a gente está numa realidade muito mais propícia e tem várias instituições fazendo diferentes ações aí voltadas para a teleodontologia, então eu acho que quem não tem ainda núcleos estruturados, eu acho que pode ser um momento bem interessante. E aí eu queria abrir para quem quiser se manifestar, quiser fazer suas colocações. Leonardo, depois Celso. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim. Muito obrigado por estar aqui hoje, né? Eu sou representando a Universidade Federal de Alfenas. Até então não participava, né, do INCT. E para a gente é motivo de muita alegria e agradecimento aí ao professor Carlos por ter feito esse convite. E falar que hoje eu estou aqui no interior do Amazonas. A gente está fazendo uma capacitação aqui para os D6, justamente através da teleestomatologia. Então, aqui a gente dá às 5h30 da tarde, a gente está num município chamado de Tabatinga, e a gente tem um tempinho aí para ficar com eles até no sábado, desenvolvendo algumas ferramentas de teleodontologia aqui com eles, só para falar com vocês. Um grande abraço para todos.
Que ótimo, parabéns, Leonardo. Pode ser que a rede, a conexão não esteja tão boa, né? Por isso que você não está conseguindo entrar no grupo. Eu vou te registrar aqui no meu celular, tá bom? E tem uma mensagem aqui da Meire, eu vou falar, mas seria interessante até se a Meire abrisse, né? Mas vamos lá. Ótima ideia quanto ao suporte inicial e regramento para aquelas instituições que não tenham noção e tampouco núcleo, como é o caso da Unicelma. Eu sou a Meire e estamos no processo de finalização do projeto de teleodontologia, estabelecendo conversas com os setores da universidade, a fim de possibilitar a aplicação da tele. Então, muito bom também ver esses passos acontecendo, né? Cada um no seu ritmo, mas acontecendo. Celso. Seu microfone está fechado. Agora sim. Está sem som. Agora sim. Na verdade, me avisaram aqui que a minha conexão está muito instável. Não, na verdade, gente, conversando com Deise e Camila, eu queria sugerir para a gente pensar também uma outra coisa que eu acho que vale a pena, é criar um repositório para a rede, né? Um repositório tanto, eu acho que assim, a gente está produzindo coisas e já existe coisas produzidas, tanto de pesquisa como das próprias experiências das universidades, se a gente pudesse, de alguma maneira, criar um repositório para consulta, né? Eu acho que assim vai se uniformizando um pouco as propostas e para a gente mesmo ter um espaço de troca mesmo, né? Fora do SIG também, mas acho que é importante da gente compartilhar referências e eu acho que assim todos nós estamos caminhando juntos nessa experiência, né? E acho que é bom da gente trazer também essa ideia. Fica essa sugestão para isso. Ótima ideia. Agora Vinícius e depois Ana, Elisa. Oi, gente, boa noite. Eu sou Vinícius, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho já há algum tempo com telesaúde, especialmente no campo da estomatologia. E eu gostaria de agradecer ao professor Carlos pela oportunidade. Eu sempre digo que juntos a gente chega mais longe, né? Acho que a gente sempre pode colaborar, trabalhar em equipe, aprender com as experiências, né, de cada um. Acho que cada um tem uma trajetória aí, tem sucessos, né? Algumas coisas não deram exatamente como a gente imaginava e tudo é oportunidade de a gente crescer. Tá? Obrigado aí, espero colaborar bastante com vocês. Muito bom, Vinícius. Ana Elisa. Boa noite a todas, todos. Também uma oportunidade assim, muito rica estar com esse grupo, né, compor esse grupo. A gente se fortalece nos movimentos institucionais, nacionais, né? Eu penso que tem muitos desafios, né? Tem um histórico, tem caminhos já traçados, mas quando a gente pensa, né, nas nossas instituições, nas articulações, e até com os movimentos junto ao conselho, né, eu sinto que a teleodontologia ainda não tem uma compreensão como deveria. Eu acho que essas iniciativas nos fortalecem, né? Estou pensando aqui no subsídio para a gente pensar nas plataformas, né, nas soluções que vão aí ao encontro da Lei de Proteção de Dados, para que a gente garanta aí os princípios da teleodontologia. Algumas ferramentas já são, né, já estão adequadas a esses princípios, mas o que a gente vê é que a grande maioria dos municípios tem feito telesaúde, teleodontologia sem um respaldo e uma proteção adequada. Então, eu acho que nesse sentido a gente pode pensar em estratégias. Eu sinto que o nosso conselho também está muito, né, defasado com relação a favorecer, né, o movimento da teleodontologia. A gente vê os outros conselhos atualizando a partir da lei da telesaúde e o Conselho Federal de Odontologia ainda não se manifestando. Talvez desse grupo possa sair, né, algum material ou algum, né, movimento nesse sentido
só provocando aqui, e dizer assim que nós estamos também institucionalizando a teleodontologia na FORP, e o movimento externo tem sido mais fácil do que interno na instituição, né? Mas a gente está animado, né? E nesse sentido o grupo também tem buscado aí compartilhar e ouvir as experiências, então vai ser muito importante, né? Um pouco das experiências do Paulo, né? Do professor Paulo, do pessoal da FOUSP, a gente conhece, mas estou animada aqui de ouvi-los. E achei interessante essa proposta que a Daisy trouxe, né, de compartilhar as experiências aí no CIG. Então é isso, um prazer estar aqui, obrigada. Que bom, Ana, sempre bom te escutar. E aqui temos várias mãos levantadas, acho ótimo. Começando com Paulo Reis, depois a Cláudia Flemin e posteriormente a Vilma, nessa sequência. Bem, pessoal, queria dar boa noite a todos. Eu sou Paulo Reis, da Universidade de Pernambuco. E aí, desde a pandemia, né, na época da pandemia, que teve uma situação particular da minha instituição, porque a gente também, na mesma época, a gente teve que sair do prédio, porque o prédio estava sem condições, né, de estrutura. E aí a minha clínica, que eu sou regente, particularmente, a gente ocupou um espaço no hospital universitário que tinha já o núcleo de telesaúde. Então, na verdade, eu já acompanhava, né, como a professora Ana Estela falou, desde 2012, a estruturação, né, com esse curso, a intenção, né, de criar os núcleos. E aí, toda aquela situação fez com que a teleodontologia ela fosse bem interessante, né? Principalmente porque a gente estava, o nosso curso, em 3 unidades diferentes e os próprios pacientes, eles precisavam se deslocar para poder serem atendidos, né, na assistência da clínica escola. E naquela história de abrir e fechar, né? Então, foi uma ferramenta muito interessante, a gente se debruçou para estudar, para entender o núcleo, que já tinha a área de enfermagem e medicina também, avançou, né, na época da pandemia. Então, assim, meio sem querer, e a gente conseguiu, né, e até hoje a gente vê a importância, né, muito mais agora com a CEDIG, né, com a importância da gente também trabalhar isso na formação aqui em Recife. Eu noto que tem já um avanço na rede, mas eles têm muita dificuldade para os profissionais aderirem. Eu participei até de um curso para a teleinterconsulta, e existe essa dificuldade, assim, o impulsionamento da própria rede, mas o profissional não sabe nem do que se trata, né? Como se posiciona, principalmente na teleodontologia, que sempre a gente pensa, né, a odontologia é muito presencial, e aí não aproveita muito bem, né, esse recurso. Mas eu também ia apontar, que eu já tinha até conversado com o Daisy lá na Veno, que é essa questão do conselho. Isso me angustia muito. O ano passado, acho que foi ano passado, que teve uma reunião, né, nacional com todos os conselhos presentes, e a gente viu o avanço da psicologia, né, da medicina, da enfermagem, da nutrição, e a odontologia, toda vez que a gente entra em contato, aqui, pelo menos em Pernambuco, existe uma orientação de restrição ainda, né, que a gente vê que a gente vai ficando para trás, né? Eu acho que a gente precisa realmente discutir para fazer da melhor forma, mas a gente pode avançar, né? E aí eu acho que esse grupo, até eu falei, vocês estão aí em São Paulo, tudo começa em São Paulo, eu vou tentando aqui provocar, mas eu acho que precisa, né, ser uma reunião, assim alguma iniciativa realmente no Conselho Federal, né? Aqui o Conselho Regional, ele fala isso, né? Ele disse, não, eu ainda não vi, não sei se está no momento, essa pauta, né? O Conselho teve com alguns problemas, e aí não sabe se é isso, que não está avançando. Então é interessante que esse grupo, até mostrando, né, o que a gente já está fazendo e tal, a gente consiga avançar, porque isso vai dar um norteamento bem melhor, né, e uma segurança para que a gente consiga avançar, porque sempre tem esse questionamento, né? É consulta, não pode ser consulta, né? E na verdade, isso faz com que limite, né? Ninguém quer
está sendo julgado de antiético, né, ou não está fazendo a coisa certa, né? Principalmente na área, como a gente está em instituições de ensino, né, a gente precisa, né, sempre, em relação à formação, a gente dá a orientação correta. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente viu aí alguns núcleos, né, estomatologia, pacientes especiais, mas eu acho que tem que ser uma ferramenta transversal, né? Ela tem que estar em todo o curso. Então, a gente precisa também fazer com que todos se sensibilizem e participem. Também tem muita resistência dos colegas, né, professores de instituição, das instituições de ensino. Então, eu acho que é algo que a gente também tem que avançar. E caminhar em conjunto nos fortalece muito mais, né? Então, é essa a intenção da rede. Cláudia. Olá, boa noite, vocês me escutam? Então, eu sou a professora Cláudia Fleming Colucci, aqui do Núcleo de Saúde Digital da UFSC, e a Marinha me passou, né, o convite dessa iniciativa, enfim, da rede. Acho uma excelente iniciativa criar essa rede e compartilhar, né, experiências, enfim, e acho que a gente está totalmente à disposição. A gente tem, né, só para contextualizar um pouquinho o nosso núcleo da UFSC, até vou colocar o link aqui para vocês. A gente tem um painel de dados, inclusive, com os dados ali, não sei se vai cair direto no painel de dados do Telestomatologia, mas enfim, a gente tem uma plataforma, né, a gente é parceiro do CEIDIG aí, né, nas questões, especialmente a teledermato. A gente tem oferta nacional da teledermato e temos uma perspectiva boa em relação ao telestômato, né, já temos o estado do Paraná solicitando adesão, inclusive, enfim, a gente tem trabalhado com o Rio Grande do Sul na construção desse modelo, né, e com toda a experiência da professora Maninha, e, enfim, criou um sistema ali que auxilia muito o profissional na questão da descrição da lesão, e, né, que há uma dificuldade nessa questão de descrever a lesão. Então, lá no sistema, né, ele vai colocando ali as características daquela lesão a partir de um formulário que vem sendo trabalhado, né, para esse modelo da telestômato. E atualmente a gente tem a professora Maninha tem feito os laudos ali, né, da telestômato, mas a gente, no nosso núcleo, a gente trabalha muito na perspectiva de se criarem redes locais, né, então que os próprios profissionais que atuam no CEL, nessa especialidade de estomatologia, comecem aprendam, né, a mexer no sistema. O STT é um sistema muito fácil, ele não demanda instalação de nada, né, o link lá, e a gente, como núcleo, né, que a gente já tem essa, digamos que, expertise na oferta nacional, né, já de um serviço, a gente se propõe a fazer esse suporte que a gente faz, né, aos municípios, que a gente costuma fazer a implantação. A gente dá todo o suporte ao município, essa capacitação, para aprender a mexer no sistema, para poder usar o STT lá e acessar, né, os laudos, enfim. Então, estamos totalmente à disposição e me sinto bastante empolgada com essa perspectiva dessa rede. E é isso. Obrigada. É a Vilma agora, né? Obrigada. Obrigada, Deise. Então, quero dar boa noite a todos. E primeiro agradecer, não é? E parabenizar também a CEIDIG, a professora Ana Estela, por essa iniciativa de fortalecer a rede, né, de teleodonto, e fazer essa conexão, né, cada vez mais próxima aí, através desse novo grupo do WhatsApp, né? Isso é muito bom para a gente. E falar um pouquinho aqui da nossa UEA, que a gente já faz, a gente já tem um polo, a gente tem, né, a telesaúde já aqui há um certo tempo, teleodonto também. E na teleodontologia a gente faz teleeducação, temos um canal também no YouTube, com essas webs, conferências que ficam todas gravadas, né?
E também nós temos também um trabalho com teleconsultoria, né? Então, a gente já tem esse trabalho, já vem desenvolvendo esse trabalho com estomatologia, né? A disfunção temporomandibular também, a questão da ortodontia também, a gente já temos também essa disponibilidade de atender através da nossa... A minha bateria que está acabando, vou ter que ligar já aqui, gente, desculpa, mas acho que dá tempo eu terminar de falar. E agora, nós estamos, após todo, né, a Beno, que aconteceu aqui em Manaus, né, a vinda aí da Camila aqui com a gente, da Deise, né, aqui na UEA, então, a gente está reestruturando, né, o nosso núcleo, e nós estamos agora exatamente com um projeto piloto com a disciplina de diagnóstico bucal, que é a disciplina onde eu dou aula, né, e aí os 4 professores estão envolvidos, nós estamos fazendo uma teleconsulta inicial, né, nós professores estamos fazendo essa teleconsulta inicial com os pacientes que estão vindo para a disciplina de diagnóstico bucal. Então, nós iniciamos esse trabalho, né, e eu quero agradecer também à UFSC, que tem dado todo o apoio para a gente, através da plataforma STT, né, e dizer que nós estamos, assim, muito motivados e empolgados em crescer junto aqui com essa equipe maravilhosa. Obrigada. Eu acho que Ana Lúcia agora, né? Olá, boa noite. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Boa noite. É um prazer, né? Então, queria me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Ana Lúcia Ferreira de Mello e é um prazer estar aqui. A gente, né, com alguns colegas, e professora Estela, Marcelo Bonecker, professor Carlos José Soares, o Edson Ilan, estivemos juntos, né, na SPPQO e ficamos muito contentes, então, de receber o convite para participar dessa reunião e falo, então, em nome do PPGO, né, do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFSC, e é muito bom, né, ter a parceria das companheiras da Cláudia, da professora Maninha, né, que já estão no Saúde Digital, e o PPGO, então, como membro participante do INCT, não poderia também, né, ficar de fora dessa iniciativa. A gente está bem feliz, empolgado e motivado para arregaçar as mangas e participar, principalmente no braço da pesquisa, né, que eu acho que já foi colocado aqui, que muitos dados precisam ser levantados, e é isso, estamos, então, né, à total disposição, e bola para frente. Boa noite a todos. Obrigada, Ana Lúcia. Eu só queria fazer uns comentários antes, para eu não esquecer, né? Então, eu acho que a gente tem esse espaço que está sendo constituído, que eu acho que é um espaço que pode ser muito fortalecedor para a gente, para a Teleodonto. E aí, a gente também tem, eu não sei se todos vocês costumam ir, nem todo mundo vai todos os anos, né? Mas eu acho que a gente tem o espaço da ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que tem aberto um espaço já há bastante tempo numa reunião de teleodontologia, que foi uma iniciativa também da professora Ana há alguns anos atrás, e nesse ano que nós tivemos lá em Manaus, estou vendo aqui o Álvaro também, Álvaro, bem-vindo, nós fizemos uma amostra de saúde digital, e essa amostra, a professora Daniela Carcereri, que é a presidente da ABENO, esteve no congresso da BTMS. Para quem não conhece, a BTMS, Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, que a gente fez o congresso agora, terminou sexta-feira passada, e a professora Daniela esteve numa mesa sobre educação, inserção dos conteúdos e da saúde digital e da telesaúde nos diferentes espaços acadêmicos das diferentes disciplinas ou carreiras, digamos assim, né? Então tinha medicina, tinha odonto discutindo sobre isso. Então eu acho que é um espaço bem importante para a gente estar também. Também tem o espaço da própria BTMS,
eu faço parte da diretoria da BTMS, quem quiser participar, ser associado, a gente também está num movimento muito interessante dentro da BTMS. E aí, só para a gente não ficar também achando que só a gente tem problema, porque eu fiquei até um pouco mais confortável, não sei se isso se é um bom sinal também, né? Mas a gente esteve conversando nesse congresso da BTMS com o pessoal da fisioterapia, e eles também têm resistências dos próprios profissionais. Assim como a gente tem uma profissão, a odontologia é muito procedimental e muita gente não entende como é possível fazer teleodontologia e agregar esses diferentes métodos de telesaúde na nossa prática. Na fisioterapia também eles têm esse problema, e não é só nessas duas áreas. Então, lógico que não é bom, né, nem para fisioterapia, nem para odonto, mas acho que também não é exclusividade nossa ter essas dificuldades. Acho que de uma forma geral, acho que tudo que é muito novo, né, a gente sempre fica muito na zona de conforto, fica difícil você pensar um pouco diferente, que é um pouco daquilo isso que as pessoas precisam entender, que não é uma questão de substituir o atendimento presencial, mas incorporar, digamos, recursos adicionais que a gente pode ter em relação à telesaúde. Então é isso, tá? Então, um outro encaminhamento, né, que nós precisamos fazer, como o professor Carlos, a professora Deise já falaram, né, nós temos esse espaço, então, do SIG, as nossas reuniões seriam mensais, na última quarta-feira do mês, nesse horário, às 19 horas, e aí o que nós pretendemos fazer também é montar um cronograma das sessões, né, em relação ao compartilhamento dessas experiências que vocês têm, que vocês tiveram, relacionadas à teleodontologia. E nós pensamos, então, se vocês concordam, né, em nós montarmos esse cronograma, né, e se poderia ser 2 apresentações por instituição, né, a cada sessão. E aí, se voluntaria, né, quem quer, ou se todo mundo quer ser o primeiro a apresentar, a gente faz um sorteio, mas caso contrário, a gente faz um cronograma assim, até todos apresentarem, né, 2 por mês, e então esse seria um outro encaminhamento que eu vou colocar lá no grupo, tá, do WhatsApp. Alguém mais teve dificuldade para se inserir, né, no grupo? Qual o tempo de apresentação, Neire? Olha, como estamos pensando uma reunião de 1 hora, né, professor Carlos, professora Ana, Deise? 1 hora? Eu acho que é isso mesmo. 1 hora eu acho que é um tempo 1 hora bom. de sessão, né? 1 hora de sessão por mês. Então, uma sessão de 20 minutos, talvez, para cada instituição, né? Então, seriam 2, e aí ficariam mais 20 minutos para conversa, para diálogo, para troca, para perguntas, né? Se todos concordarem, a gente faz, então, nesse modelo. Tudo bem? Geralmente, no que a gente geralmente faz, não agora, né, não nesse formato que a Camila está comentando, a gente convida uma pessoa, a pessoa faz uma apresentação de 20 minutos, 30 minutos, depende muito do que ela vai apresentar, depois a gente abre para perguntas. Como a gente tem aqui muitas instituições, embora nem todo mundo talvez tenha uma experiência para apresentar, ou não necessariamente precisa apresentar aquilo que já fez, mas aquilo que pretende fazer, ou que gostaria de fazer, para a gente discutir, né? Então, dependendo de quem vai apresentar, se tiver mais coisas para apresentar, pode ser que
dependendo da pessoa, a gente possa fazer uma só, porque eu acho que é interessante não só fazer a apresentação, mas a gente continuar nessa discussão e nessa troca de informações e de compartilhamento de conhecimento para a gente fortalecer o nosso grupo e ter mais ações efetivas mesmo, seja para fortalecer a teleodontologia, seja para fortalecer individualmente cada grupo que está aqui representado por cada instituição. E aí eu queria também dar as boas-vindas para a Yara, que entrou agora há pouco. A Yara junto com o Manuel, eles se formaram junto comigo lá em Ribeirão. Bem-vinda, Yara. Obrigada, Deise. Boa noite a todos. Eu estava assistindo junto com o Fuad, eu não estava conseguindo entrar, Deise. Estou vendo desde o começo. Ah, que bom. Olá, Yara, tudo bom? Tudo bem, professor Carlos? Tudo bom, você? Tudo jóia. Mais alguém? Ou o professor Carlos quer colocar mais alguma coisa? Ana Estela, Celso, Andréia, quem mais que eu estou vendo aqui? Álvaro. Eu vou falar bem brevemente, primeiro para dizer da minha alegria, né, e agradecer a todo mundo que se interessou, né, e agradecer especialmente também aí o professor Carlos pelo INCT e a equipe do NUTS que está conduzindo esse processo. Eu falei da Deise, da Camila e do Celso e esqueci de falar da Andréia, porque eu não estava vendo ela aqui na tela depois que eu vi nos participantes que ela está com a gente também, então desculpa. Mas é muito bom ver várias instituições aí interessadas. A gente sabe que algumas já têm experiências consolidadas, pessoas aqui, né, como a Maninha, como o Vinícius Carrá, já tem outros aqui também que já têm experiências. O bom, acho que é muito legal a gente juntar as experiências que já existem com outras que vão começar e que queiram chegar, e a gente crescer junto como grupo, criar um processo que possa se capilarizar no país, porque nenhum grupo sozinho vai dar conta de toda a demanda que vai, aos poucos, começar a se abrir, né? Quando a gente começa, a coisa vem. E, certamente, a gente, saúde digital e teleodonto, telesaúde, a gente não faz sozinho, a gente faz sempre de forma colaborativa, né? Então, eu acho que é muito bom que a gente está indo muito bem nesse processo, e eu queria deixar, assim, uma provocação. Acho que agora é a gente realmente começar a ver como estão as experiências. Eu queria contar para vocês que eu fui procurada no último mês por conselheiros do Conselho Federal de Odontologia e procurei contribuir da melhor forma para uma atualização de regulamentação. A gente já vinha provocando eles, porque as duas resoluções, a 226 e a 228, elas são anteriores à Lei 14.510, de 2022, de dezembro de 22, que regulamenta a telesaúde. E a lei, ela não só autoriza a teleconsulta, como ela não é só da medicina, ela é de todas as áreas da saúde, e a gente estava com duas resoluções que perderam efeito, então a gente caiu num vácuo, né? Então eu procurei trazer contribuições para as normas que eles estão fazendo, procurando alinhar com o que a gente está trabalhando atualmente, e tem alguns aspectos, como o professor Carlos bem colocou, de marcos assim, teóricos, que eu acho que é legal a gente realmente começar a ter talvez um manual, talvez a gente vai pensar e propor para vocês, mas estar atento a essas questões. E um dos aspectos, que essa é a provocação que eu queria trazer, eu não trouxe para o conselho, ele pediu teleodonto, eu respondi teleodonto, porque acho que vamos dando os passos aos poucos para que, se a gente fala muita coisa, é capaz de eles pararem e não fazer nada. Então, vamos fazer esse passo, que esse passo é importante. Mas tem uma questão que, para nós, como acadêmicos, pesquisadores, eu acho que é importante a gente pensar que, enquanto a gente está
delimitando e avançando na teleodontologia, a gente hoje já tem que pensar um escopo talvez mais amplo, né? E pensar como a teleodontologia dentro da saúde digital. E a saúde digital, ela tem componentes que vão além da teleodontologia, né? Então, e talvez até a gente pensar se a gente vai trabalhar como rede brasileira de teleodontologia ou de teleodontologia e saúde digital, que talvez possa ser um pouco mais ampliado e a gente possa estar, em termos de inovação e de desenvolvimento, olhando para aspectos mais ampliados. Isso eu trago porque também faria uma conexão mais abrangente e mais próxima com a própria CEIDIGE e o campo de atuação da CEIDIGE. A própria rede de telesaúde, por enquanto, está se denominando só como rede de telesaúde, mas ela já está sendo obrigada a fazer alguns movimentos de articulação. Então, a gente poderia já, vocês nesse processo já talvez darem esse passo. E depois, nesse meio tempo, a gente pode, a qualquer momento, também ir conversando e trazendo quais são esses elementos, e nas próprias apresentações a gente vai trazendo comentários que possam trazer essa abrangência. Então, eram mais esses comentários assim que eu queria trazer, né? E, no mais, agradecer e dizer da alegria e do entusiasmo de vocês estarem fazendo essa articulação e essa mobilização. Eu acho que ela vai ser muito boa e talvez em curto prazo trazer bons frutos. Obrigada. Muito bem. Eu quero também agradecer muito, primeiro, a essa oportunidade de trabalhar junto com o grupo do NUTES, junto com a professora Ana Estela e junto com vocês. Então, assim, foi uma motivação que nasceu e todo mundo se engajou. A gente está vendo que e nós precisamos fazer disso um processo contínuo para que não se perca exclusivamente nas ações de contatos esporádicos, e eu acho que com essa regularidade de reuniões aqui, a coisa tende a se fortalecer, e adorei a ideia que a professora Ana Estela colocou, e nós já vamos trabalhar nela juntos para na próxima reunião já tentar trazer alguma coisa para a gente, talvez, já caminhar para isso, né, para poder ampliar as ações e poder contribuir com isso. Dizer, então, que em nome do INCT, e vou colocar isso aqui para todos vocês, né, nós temos uma possibilidade de poder contribuir com esse processo, e eu vou tomar a liberdade de fazer, a Ana está aqui, nós tivemos um contato com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e que acabou atrasando algumas coisas, e agora eu tive um contato agora que vai facilitar esse processo para a gente caminhar, e tentar incluir essa ação da teleodontologia e da saúde digital nessa ação, né? O presidente da FAPEMIG está na diretoria do CONFAP, e na possibilidade da gente ter algum contato para viabilizar isso, para viabilizar alguma linha de financiamento dentro dos estados, para poder aplicar para o suporte para a instalação. Eu gostaria muito que vocês entendessem, e isso me preocupa. Eu ouvi uma fala que eu achei extremamente oportuna, porque ela é um pouco do retrato do que eu vejo aqui dentro da minha universidade, que é a restrição em se envolver muito mais pelo medo e pelo desconhecimento. Então, tudo aquilo que a gente tem medo e tem limitação de conhecimento da abrangência, daquilo que a gente pode atuar, as pessoas se sentem com receio de integrar. Então, o apoio inicial para a gente conseguir estruturar o mínimo em todas as pessoas que estão motivadas a integrar esse processo, eu acho que é uma ação importantíssima, e aqueles que já estão mais desenvolvidos, né, que eu até sugiro que essa iniciativa das apresentações comecem por esses grupos,
eu acho que pode ajudar muito aos que iniciam para essa estruturação acontecer de uma forma a superar os problemas que já aconteceram em outros, né? E boa noite para todos. Muito bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Não, calma. Por hoje. Calma. Abrissem a câmera para nós registrarmos. Aqui nós temos muitas pessoas que abriram, mas quem puder abrir também, a gente faz uma foto, né? Vamos registrar esse momento. Bom, isso, Ana Paula, Daniela. Vamos abrindo aos poucos. Andréa. Será que tem mais alguém querendo abrir? Bom, vamos nessa, então. Vamos lá. Muito bem. Agora sim, Deise. O clique é ótimo, né? Nossa. Leonardo levantou a mão. Só falar do clique dessa Foi errado aqui. Aproveitando que o Álvaro está aí, eu não sei se o Álvaro também gostaria de falar alguma coisa, eu queria agradecer também o apoio e o patrocínio de longa data da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e da Rede Universitária de Telemedicina, que é quem conduz e criou a rede de SIGs, Special Interest Groups, né? E essa plataforma que a gente está usando, que é o WebConf, ela é uma plataforma desenvolvida pela RNP e ela é muito interessante. Então, uma plataforma nossa, made in Brasil, não é Google Meet, não é Teams, não é Zoom, e acho que a gente tem que estimular isso dentro da nossa soberania digital, e é uma plataforma de código-fonte aberta, não é isso, Álvaro? Não sei, você está com, não sei se você tá com áudio ligado, não? Você está com áudio ativado, Álvaro? Não sei se você quer colocar alguma coisa. Não, eu sou professor da UFAM, né, aqui da Amazonas, e a gente está... Eu vi a RNP aí. É porque eu achei que a gente estava com alguém da RNP. Seu microfone está fechado, Álvaro. Não, está aberto agora, não está? Estão me ouvindo? Então, pronto. É que a gente entra para o NASUS, a gente sempre usa a RNP, então por isso que já coloquei o fundo aqui, por isso que tá. Mas é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, que é importantíssima por, como você disse, ser brasileira, né? Ser uma ferramenta que não depende de nenhuma outra criação brasileira, né? A gente tem essa soberania. Por isso que está aqui com o fundo da RNP, mas eu sou professor da UFAM, não atuo na RNP diretamente. Assim. Desculpa meu fora, então. Imagina. Bom, acho que agora sim, Deise quer falar as últimas palavras, agradecer a todos também aqui a presença, e então ficamos para novembro, se não me engano é dia 26, tá bom? Dia 26 de novembro, às 19 horas, seguimos nesse mesmo link da RNP, e também vou enviar uma planilha para cada um se voluntariar, ou com essa sugestão também do professor Carlos, né? Os núcleos talvez com mais experiência primeiro, ou podemos fazer uma dupla, né? Também com mais experiência, outro com um pouco menos, né? Mas acredito que 2 núcleos, ou melhor, 2 instituições por mês. Acho que a Deise caiu, Deise. Camila? Oi. Seria às 19 ou às 17? Fiquei na dúvida aqui. Às 19.
Tá, eu acho que é porque a Deise tinha falado que normalmente na última quarta-feira do mês, das 17 às 18, mas então essa reunião seria às 19, é isso, né? Ah, sim, sim. Porque normalmente a gente faz às 17, né? Mas como nós entendemos que muitos, né, têm período da tarde, então a gente achou melhor mudar para as 19 horas para ter maior adesão, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Tá bom. Então, gente, boa noite a todos. Acho que a Deise caiu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.